todos os presentes que queiram fazer uso da palavra, fazer perguntas, comentários. Dito isso, então, sem mais demoras, passamos a palavra para o palestrante principal da noite, o Dr. Jaime Benchimol. Dr. Jaime, com o senhor, por favor. Obrigado, Belisário. Meus cumprimentos aos palestrantes e aos colegas da Panamazônia. Eu vou, em benefício do tempo, tentar fazer isso da forma mais rápida possível. Eu espero ficar abaixo dos 10 minutos. E vocês estão conseguindo ver? Eu estou compartilhando a tela aqui, não sei se já está visível ou não. Está visível, plenamente. Para mim está muito boa, está bem visível. Tá bom. Então, deixa eu começar logo pelo final, pela minha conclusão. A conclusão será que o ano de 2022, o cenário econômico empresarial para o próximo ano, vai ser bastante difícil. Eu acho que nós vamos ter pela frente um ano com inflação alta, juros altos e possível turbulência política e social no processo eleitoral. Eu gostaria de ter uma opinião diferente, mas, na realidade, é o que eu estou enxergando nesse momento. É melhor que a gente se prepare, porque eu acho que vai ser um ano de bastante maior dificuldade do que nós tivemos nesse ano de 2021. Os governos tiveram duas principais reações à crise sanitária. Eu vou passar rapidamente sobre isso para mostrar como eu cheguei nessa conclusão. Primeiro, fecharam as economias para tentar conter o avanço do Covid, a maior parte das vezes com sucesso muito limitado, vamos dizer assim, e, paralelamente, realizaram enormes gastos para compensar as famílias e as empresas pelo fechamento da economia. Assim, uma das vítimas do Covid foi também o liberalismo econômico, porque os governos abriram as torneiras, e esqueceram completamente de qualquer controle de gastos, esqueceram de atuar para conter o tamanho do Estado, a liberdade econômica e social foi severamente prejudicada durante esse processo. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor se foi bom ou se foi ruim, mas esses são os fatos, vamos dizer assim. Como consequências de curto prazo, ou seja, em 2020, nós tivemos um aumento da dívida pública, nós tivemos aumento da emissão de moeda nos vários agregados monetários, e, em alguns casos, esses aumentos da emissão de moeda chegaram aí 20%, 30%, 40%, 50%, em alguns países chegaram até 100% ou mais, porque parte dos gastos do governo foram financiados com aumento de emissão monetária e parte com aumento da dívida pública. Desorganizou-se também a produção, porque as paralisações impuseram múltiplas dificuldades nas indústrias, nos transportes, na mineração e até mesmo na produção de energia, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Também aconteceu um aumento na demanda por produtos, estimulada pela limitação que nós tivemos nos gastos com serviços. Então, nós tivemos aqui uma situação em que as pessoas não podiam sair de casa e, com isso, passaram a consumir mais produtos. Nós vamos ver que a própria Zona Franca foi um dos beneficiários desse processo. O estímulo, durante esse período, houve um estímulo à cultura do receber sem produzir, isso deu a impressão às pessoas de que simplesmente era possível ficar em casa recebendo as suas remunerações sem trabalhar, sem produzir, e os governos não se comunicaram bem com a população, mostrando que aquilo era uma situação absolutamente excepcional e que isso não é absolutamente sustentável. Mas o fato é que nós tivemos como resultado o legado de um aumento aqui no Brasil do programa do Bolsa Família, etc., uma consequência desse estímulo à cultura do receber sem produzir. O lado positivo é que a taxa de poupança da população aumentou, com isso diminuiu a inadimplência,
até porque a população não tinha tanto onde gastar naquele momento, especialmente na área de serviços. Como eu falei, a Zona Franca foi beneficiada pela demanda do movimento Fique em Casa, porque havia mais necessidade de as pessoas usarem o seu tempo a partir de casa. Então, mais computadores, mais televisores, mais celulares, tablets, videogames, câmeras e etc. Então, esse processo beneficiou a Zona Franca, que tem aí cerca de 55% do seu faturamento ligado à produção de bens da área de eletrônica. Portanto, nós fomos bastante beneficiados no ano passado. Quais são as consequências de médio prazo? Médio prazo, agora, já estou considerando o ano de 21 e o ano de 22. Uma inflação substancial, se nós olharmos aí para os vários indicadores da inflação, desde IPCA até IGPM, etc., vão oscilar aí entre 10%, entre 9,5%, 10%, até 30% de inflação durante o período de 12 meses. E isso aqui é uma inflação absolutamente elevada e causada, em grande parte, pelo aumento dos gastos públicos e pelo aumento da emissão de moeda. Essa inflação obriga o governo a elevar brutalmente as taxas de juros, que estavam anormalmente baixas no ano passado, em 2%, o menor número histórico, e agora vão precisar elevar rapidamente. Já trouxemos para 7,25, acredito, o CDI, mas até o final do ano deve ir para 9 ou mais. Se eles tiverem juízo e bom senso, na minha opinião, teriam que elevar muito mais a taxa de juros para tentar conter a inflação, com todos os efeitos nocivos que uma elevação dos juros pode causar. Então, só para vocês terem uma ideia, a relação entre juros e inflação no Brasil, historicamente, costuma ser de 4:1, ou seja, a cada 4 pontos percentuais de aumento nos juros, reduz a inflação em 1 ponto percentual. Então, essa relação projeta que nós teríamos que aumentar a taxa de juros brutalmente para tentar conter a inflação. Como isso não é possível, ou vamos dizer, não é viável do ponto de vista político, eles vão aumentar os juros para patamares talvez de 9%, 10%, 11%, mas isso não será suficiente para conter a inflação que já está praticamente contratada nos próximos meses e até o ano que vem. Esse aumento na taxa de juros certamente trará uma retração do consumo, à medida que os consumidores terão prestações maiores se desejarem financiar os seus produtos eletrodomésticos, o automóvel, casa própria, etc., e uma redução nos investimentos à medida que as empresas terão agora que pagar taxas muito mais altas para fazer investimentos e menos projetos se tornarão viáveis nessa situação. Isso traz também uma redução na produtividade, com a redução dos investimentos e uma redução no crescimento do PIB. O consumo e o investimento são dois dos maiores elementos que compõem o PIB. O terceiro são os gastos do governo e o quarto são as exportações menos as importações. Esse último está indo bem no Brasil por conta dos commodities, mas os outros três precisam ser contidos. Os dois primeiros, consumo e investimento, serão contidos pela taxa de juros, e o terceiro, o governo, está sendo contido pela limitação de crescimento fiscal. Toda essa preocupação que existe no Brasil de que nós estouraremos o teto da dívida e coisas desse tipo. Portanto, o Brasil está realmente numa saia muito justa para o ano de 2022. Adicionalmente, do ponto de vista, por exemplo, de investimentos, haverá uma perda no valor dos ativos. À medida que sobem os juros, então, aqueles títulos que rendiam 6%, 7%, agora precisam ter preços menores para que eles possam render 8%, 9%, 10% ou mais. Da mesma forma, as ações que precisam competir com títulos agora de juros mais altos terão seus valores descontados. Portanto, não será um grande ano para o mercado financeiro, aparentemente. Simultaneamente, à medida que a economia volta ao normal,
haverá uma retomada na demanda por serviços que estão reprimidos, como viagens, restaurantes e outras coisas, todos os outros serviços que nós deixamos de consumir, que agora vamos gradualmente voltar. E à medida que retomamos a demanda por esses serviços, deixaremos de consumir produtos que consumimos no ano passado. Então, a demanda, por exemplo, por produtos fabricados na Zona Franca ou outros produtos, deverá ser bastante contida no ano de 2022, e como já está sentindo a partir de agora. Então, tem mais 2 slides, rapidinho. Então, quais são os fatores adicionais a considerar, além desses que eu mencionei? Primeiro, a insegurança política em razão das eleições. Acredito que isso ainda não está precificado na economia, nós ainda não temos, vamos dizer assim, uma clareza do panorama eleitoral, mas me parece que, sendo para a esquerda ou sendo para a direita, em ambos os casos, as nossas alternativas não são as melhores. Então, isso não remete para um cenário muito bom, qualquer que seja o resultado das eleições. A crise energética no Brasil não ajuda nada. No caso brasileiro, a crise não teve a ver com o Covid, foi uma questão realmente ambiental, da falta de chuvas, etc., mas em outros lugares teve. A China, a Europa, não só com o Covid, como também com a questão ambiental. Deixou-se de investir naquelas usinas de carvão, de gás natural, etc., geradoras de carbono, para se investir em energia limpa, mas essa energia limpa não foi suficiente para conter, para atender a recuperação da demanda. Então, do ponto de vista de câmbio, nós vamos continuar com um câmbio elevado, mesmo com as exportações brasileiras de commodities crescendo. Do ponto de vista sanitário, essas novas variantes do Covid, a baixa eficácia das vacinas, vamos dizer, de um modo geral, eles contiveram as mortes, mas não contiveram a propagação da doença, etc., não permitiu ainda que as economias se reabrissem completamente. E aqui, como eu falei, a agenda ambiental continua ganhando espaço, mesmo durante um período de crise mundial como o que a gente está vendo, exercendo pressão sobre tudo. Já falei sobre a questão da energia, que está ligada a essa agenda ambiental, mas também a nossa Amazônia continuará sofrendo bastante pressão, e as nossas alternativas, os nossos projetos de infraestrutura para crescimento terão dificuldade, vamos dizer assim, em aprovação. Assim, a previsão para o ano que vem é de um crescimento baixo, está se falando aí em torno entre 1 e 2, eu acho que isso vai chegar mais para 1, talvez até chegue abaixo de 0. E com a inflação alta, perda de poder aquisitivo e alto desemprego ainda, o Brasil ainda tem 14% de desempregados, isso pode trazer tensão social, greve e outras coisas assim. Então, sucintamente, é isso que eu tinha a dizer. Empresarialmente, acredito que 2022 deve ser um ano de cautela, para as empresas darem atenção para as melhorias internas, para os seus programas internos e investimentos nos negócios existentes. Esses são os meus comentários. Já, Belisário? Cadê o Belisário? Belisário sumiu aqui. Desligou o microfone, ligou o microfone. Agora. Desculpa, doutor Jaime, muitíssimo grato, excelente, excelente. Uma visão que assusta um pouco, mas, de qualquer forma, muito pertinente e muito realista. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, agora para a doutora Janete Vaz, para que ela, então, faça a sua apresentação. Não é? A doutora Janete Vaz é fundadora e presidente do Instituto SEIB. Eu peço à doutora Janete que conecte o som, e a doutora Janete vai falar sobre o tema proposto, mas também falar um pouco sobre o que o SEIB tem feito para superar esse momento difícil que todos vivemos. Doutora Janete, a palavra está com a senhora, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Belisário, pelo convite. É uma honra estar participando com vocês. E que aprendizado
bacana aqui, um panorama geral que o Jaime trouxe para a gente. Depois manda a cópia, manda a matéria, que foi bem interessante, bem didática. Não sei se você é professor, mas deu uma aula, né? E é uma alegria estar participando com vocês. Eu estou aqui em Brasília, onde o SEIB nasceu há 37 anos atrás, com 3 colaboradores. Hoje nós estamos em todos os setores do Brasil, em todas as regiões. Nós estamos com 303 unidades no Brasil, e é uma honra para a gente ter expandido e, nesse momento, estar participando junto com vocês deste período tão crítico, e é uma crise sanitária, é uma crise da saúde, e a importância que foi o papel da saúde nesse momento e o panorama da saúde para os próximos também, porque houve uma mudança total. A pandemia do Covid-19, ela nos ensinou que o mundo interdependente e interconectado, desta vez, diretamente, né, na saúde, e diferente de outras crises, nenhum país de norte a sul, pobre ou rico, ele passou imune, né? Essa é a oportunidade de aproximar o Brasil do distanciamento que aconteceu nos últimos anos. O Covid, ele trouxe à tona a indivisibilidade mais profunda da nossa existência. Ele redefiniu o nosso entendimento de segurança. Até agora, nós pensávamos no desenvolvimento principalmente econômico. Entretanto, hoje precisamos atribuir um peso diferenciado na segurança da saúde e garantir cada vez mais cadeias de suprimentos confiáveis e resilientes. Passamos aperto. Nós, como empresa de saúde, nós fomos os protagonistas e vivemos um momento de adiantamento, né? Foi uma correria. A nossa missão era, naquele princípio, única, salvar vidas. Era esta a nossa missão. E o que aprendemos durante esses anos com a gestão de saúde, e que foi muito importante agora nesse momento, esse aprendizado, é que a dor tem pressa. A dor é urgente, e o grande aprendizado com a crise foi a necessidade de rapidez nas soluções e também dos cuidados com a parte mais sensível das pessoas, que é a saúde. Mais do que nunca, é fundamental descobrir o que foi essencial mesmo, né? Manter a saúde física, mental, espiritual. Foi um momento onde nós trouxemos tudo isso aí. Nós terminamos o ano de 2019 pensando com muita rapidez, onde o mundo estava acelerado, e começamos o 2020 voltando para casa e começando tudo outra vez, valorizando o essencial que era a família, que eram os filhos e que era o nosso negócio. Durante tudo isso aí, mais do que nunca, foi fundamental descobrir este essencial, que para nós ele foi importante, onde o cuidado foi importante, onde nós tivemos outros valores que tivemos que trazer. Tivemos que investir muito, investimos em tecnologia, em pesquisa, em equipamentos, era uma doença nova e com uma grande demanda. Investimos na qualificação, investimos na capacitação dos profissionais, a estratégia de valorizar as pessoas, que é um diferencial do SEIB, a empresa premiada há anos, 17 anos, entre as melhores empresas para trabalhar. O nosso propósito era inspirar pessoas a cuidar de pessoas, colocar as pessoas no centro da estratégia da empresa, a nossa crença de que pessoas felizes produzem mais e melhor. Tudo isso foi importante para nos ajudar a estar preparados para este momento ali. A inovação foi outro diferencial, tecnologia e digitação, né? A telemedicina e todas as suas nuances, como treinamento à distância, permitir a criação de novos modelos de serviços assistenciais, a transformação digital a partir da tecnologia, talvez seja uma das mais aparentes tendências na saúde, e certamente ele veio para ficar. Ela trouxe mais proximidade entre o cliente, e isso facilitou realmente muito. O nosso papel como líderes foi buscar no futuro, né? Eu falo que não foi olhar para o futuro, foi buscar no futuro e trazer para o presente, e em tempo muito curto, as respostas necessárias que nós precisávamos nessa agilidade.
E o mundo se tornou digital. Eu falo que os nossos clientes se tornaram digital. Hoje, os clientes de todas as idades estão buscando mais a prevenção e a utilização do setor de saúde, que vai caminhar para a saúde preventiva. Se tem um público que não se preocupava com a saúde, eram os de 20 até 40 anos. E este público hoje, agora, ele não só busca para os exames de Covid, mas eles estão se preparando para envelhecer melhor e com qualidade. Então, essa também foi uma outra oportunidade que passou a existir. No SEIB também nós tivemos inovação em novas tecnologias, que surgiu digital, que surgiu o Rita Saúde Digital, que é uma plataforma de saúde, o drive-thru, que estava previsto para longo prazo, chegou, o e-commerce, triplicamos a nossa capacidade de coleta em residência, entre outros crescimentos que foram possíveis com a tecnologia. E é possível afirmar que haverá um novo olhar para a saúde globalmente, considerando a importância da imunização e da ciência. Não temos dúvida disso, é a única saída, é a vacina, e ela agora nós já estamos num patamar bem diferenciado, participamos junto com a Luísa Helena e um grupo do Mulheres do Brasil, no Unidos pela Vacina, que o Armando estava representando o Estado da Amazônia, e nós conseguimos fazer uma entrega de 88 mil itens para evitar que houvesse uma interrupção, porque nós acreditamos que os negócios só voltariam depois que a vacina tivesse o seu efeito, que é o que nós estamos visualizando hoje, né? O setor saúde, ele será irreconhecível tamanho as mudanças que aconteceram e que chegaram. E nós não precisamos de novas perspectivas, nós precisamos de olhos novos para enxergar o futuro, pois ele será irreconhecível. Tamanha as modalidades e as mudanças que aconteceram, tanto em tratamento, quanto em fluxo de trabalho ou em modelos de negócio também. No Brasil, o que mais nos entusiasma é o impressionante comprometimento constitucional que o Brasil tem de oferecer saúde para todos, né? Acesso a todas as pessoas, além também do rápido crescimento que teve no setor privado. Cada economia é diferente, mas existe um trabalho comum a escalar boas estratégias de gestão, e eu acho que isso será possível pela combinação dos acordos sociopolíticos de tecnologia. Agora foi um período onde nós tivemos que trabalhar a redução de custo, foi um trabalho grandioso, onde todos souberam olhar para dentro, varrendo todas as práticas desnecessárias e aumentando o acesso à qualidade e à segurança. Outra coisa também foi a centricidade do paciente, né? De fato, colocar o paciente na teoria, não na teoria, mas assim, na prática, né? Na teoria, a gente sabe que todo mundo fala isso, na teoria, todas as empresas citam isso, mas isso não é o que acontece muitas vezes. O cliente está no centro da estratégia, diminuindo os gaps, né, de informação, melhorando os dados, usando mais os dados decorrentes daí da inteligência artificial, da automação, e permitir também que os profissionais possam, a partir daí, ter mais cuidado humano mesmo. A saúde é o negócio mais humano de todos, e ela deve manter a solidez do relacionamento, principalmente por programas de prevenção e agendamentos também, que eu acho que é outro diferencial, que hoje nós temos muito mais facilidade. Todas as iniciativas impulsionadas pela demanda do cliente para produzir uma estratégia de saúde populacional com maior capacidade, mais eficiência e o mais poderoso de dois pilares que eu falei aqui, que eu acho que é a tecnologia e o humano, né? O cuidado, a atenção ao paciente, eles vão continuar sendo importantes. Eu acho que o olho no olho, né, que entre pacientes e médicos, o atendimento humanizado no dia a dia, isso será, sem sombra de dúvida, insubstituível. Acho que era isso que eu tinha para falar um pouco nesse tempo aí de 5 minutos, e eu fico para as perguntas depois. Doutora Janete, mais uma vez, muitíssimo grato, é uma honra realmente tê-la conosco, é uma satisfação, muito, muito grato. Eu só queria também agradecer a senhora, especialmente a equipe do SEIB, porque vocês aqui em Manaus foram excepcionais. Todas as vezes que os nossos associados precisaram, vocês se desdobraram para atender.
muitos mesmo tiveram problemas e a equipe, quando começou a pandemia, ainda estava a Ana Pedra, não é? E depois o nosso amigo Fabiano, a Natan, os dois, ambos foram excelentes. A Ana Pedra, acho que foi mais difícil, que ela pegou o início daquele processo. Isso. E todos os nossos associados me relataram que precisaram da ajuda do SEIBM e todos foram imediatamente atendidos e da melhor forma possível. Então, Belisário, esse é um orgulho que nós temos, porque nós fomos o único laboratório de apoio em diversos estados, tanto foi em Manaus, quanto foi no Pará, também as cidades que nós estamos no Mato Grosso do Sul, Londrina, foram várias cidades no Brasil, 28 hospitais, onde nós éramos o único suporte para fazer o Covid ali. Manaus chegou a dar 50% de positivo aí. E aqui em Brasília, o máximo que nós tivemos foram de 33%. E foi um trabalho de todos os dias, de todas as horas, por isso que eu não podia deixar de falar do fator humano, porque literalmente para nós ele foi essencial nesse momento. As pessoas estavam com medo, mas elas sabiam que tinha uma missão que era ajudar a salvar vidas. Exatamente. Meus parabéns, mais uma vez, doutora Janete. Muito obrigado. Obrigada. Bem, então passamos agora para a apresentação do nosso conselheiro Adélio Barufaldi, presidente do Grupo Rovema. Adélio, está com você a palavra. Boa noite, Belisário. Boa noite a todos. Parabéns aí, Alexandre, pela condução, Belisário, e também o Jaime aí pela aula que deu para nós, inclusive a doutora Janete também. Falou muito bem da sua vocação de atender gente, né? A área da saúde nunca foi tão importante do que foi nessa pandemia. Eu queria fazer um cenário aí, se me permitir. Eu gostaria de falar um pouco na parte econômica, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de foco na parte do estado de Rondônia, para ver aí, Jaime, que a gente tem, na dificuldade, a gente tem algumas oportunidades. Eu vou colocar o estado de Rondônia, como eu vivo aqui há 38 anos, os negócios nossos estão mais focados aqui em Rondônia, como é que nós estamos vendo o cenário para 2022 e o que o estado de Rondônia está oferecendo, quando todo mundo está falando que o agronegócio é o que está segurando o Brasil e o mundo. Eu vou colocar alguns números e depois fazemos alguns comentários só para todo mundo perceber que a gente tem espaço. Rondônia tem 1.700.000 habitantes, e nós temos 139 mil propriedades rurais. Rondônia, se olhar aí pelo volume de propriedades, até 240 hectares, é o melhor estado da reforma agrária do Brasil. Nós temos 85% das nossas propriedades têm menos de 240 hectares. Isso quer dizer que é um estado que tem uma boa distribuição de renda na área da reforma agrária, com praticamente 85% com pequenos produtores. Isso dá uma segurança na parte de alimentação, pouco desemprego, tanto que Rondônia está com um saldo positivo de desempregados, mas também precisa uma demanda muito forte do governo na questão da regularização fundiária. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que esses proprietários pequenos não têm título, e aí, para efeito de financiamento bancário, efeito de linha de crédito, tem uma dificuldade. Então, mas é um número interessante. Pode passar mais um número para nós ver. O que é a produção de Rondônia do agronegócio? O Rondônia sempre teve alguns ciclos. Foi o ciclo do ouro, o ciclo da madeira. O último ciclo que nós tivemos foi o ciclo das usinas do Madeira. 30 mil empregados, aí, quando terminou as usinas, tinha 30 mil desempregados na cidade. Isso gerou um ciclo muito ruim para a cidade de Porto Velho, em função do volume de desempregados que causou. Praticamente, num próximo de 3 meses, teve aí 30 mil desempregados quando terminou a obra. Mas o estado de Rondônia é um estado que está plantando 400 mil hectares de soja já. E isso dá uma produtividade a níveis de Brasil. Tem uma grande produtividade de milho também, do arroz, o algodão, a parte do café. Então, são grandes culturas que são culturas globalizadas. Hoje, quando o pessoal fala do preço da carne, o preço do soja, o preço do... A gente não está falando mais em dinheiro brasileiro, né? A gente fala sempre em dólar, porque são cotações internacionais. Isso faz com que a nossa economia ela se atualize rapidamente. Vamos ver mais uma telazinha, que nós temos mais uma informação.
Ó, a parte de animais. O Rondônia tem 1.700.000 pessoas morando e nós temos 15 milhões de cabeças de gado. Isso dá próximo de 8 cabeças de gado por habitante em Rondônia. Se nós colocarmos em termos de patrimônio, Rondônia hoje com 15 milhões de cabeças, uma média uma pela outra, aí o Muni pode saber bem, que é R$ 4.000, nós estamos falando que Rondônia teria próximo de 60 bilhões de reais em gado no estado. Então, é uma riqueza que tem no estado que precisa ser trabalhada com industrialização, com exportações melhores, mas é um grande número para o estado. Por isso que, quando eu falo em crise, nós temos aí uma crise de desabastecimento de alguns produtos, mas na parte da pecuária, do frango, do peixe, do leite, Rondônia, com certeza, ele está autossuficiente e com excedente muito grande, porque 70% da produção da carne bovina de Rondônia ela é exportada ou para o sul do país ou para outros países. Então, é uma receita, uma renda que Rondônia tem, e com isso tira um pouco da crise, consegue dissolver um pouco dessa crise que tem o resto do Brasil. Tem mais uma telinha para mostrar? As exportações. Olha, Rondônia teve uma exportação no ano passado, até setembro de 2021, de 1,2 bilhões de dólares. Quer dizer, é um estado com 1.700.000 habitantes, com essa renda. Quando você fala em exportação do soja e da agropecuária, da parte de bovino, é um dinheiro que volta para o estado rapidamente. É um dinheiro que, quando se exporta uma carne de boi, esse dinheiro volta para o estado e fica dentro da economia nossa. Então, a gente tem um número importante, interessante para trabalhar, fazendo todos os orçamentos. Eu sempre falo, Rondônia, vocação de trabalho na parte de funcionário público, mudou totalmente a sua matriz de receita para a parte do agronegócio e tem potencial em função do que tem já de estoque no estado de Rondônia. Vamos ver a nossa próxima tela. Nós temos aqui os portos organizados, por isso que eu digo, quando eu falo exportação, sempre vira logística, né? O Porto Velho hoje tem esse porto público, que é o Porto da Soft, que é Porto Velho, mas pode passar a próxima tela. Nós temos também os outros portos que se instalaram em Porto Velho. Nós temos o Porto da Irmasa, que é um porto grande, que é do pessoal da Irmasa. Tem o Porto Chuelo, que é a Magem, que é o segundo porto da Magem. Tem a unidade da ANTAC, que é o porto oficial. Tem o da Cargill e tem o da Bertolini. Então, esses portos eles têm uma capacidade de exportação do grão e da parte da carne muito elevada. Hoje, Rondônia, se olhar em termos de modal de exportação, o principal hub de exportação é Rondônia. Rondônia tem portos suficiente para a produção do Amazonas, para a produção do Acre, para a produção do Mato Grosso, com capacidade instalada já em Porto Velho de exportação. Isso faz com que a gente tenha uma confiança que a gente não vai ter dificuldade de logística com o agronegócio. Hoje, plantar soja em Rondônia e no Acre, nós estamos plantando soja em Rondônia a 30 quilômetros do porto, 20 quilômetros do porto de Porto Velho. Quando você vai para o Mato Grosso, nós estamos falando de 1.700 quilômetros de distância. Então, em termos de agronegócio, Rondônia, Acre e o sul do Amazonas, eles estão se mostrando como os principais polos de plantação do agronegócio. Às vezes a gente mora aqui, não tem essa visão do que vai acontecer, mas hoje, Rondônia, aqui na região, onde nós estamos, na região norte, aqui na região de Porto Velho, você compra uma área de terra aqui por 15, 20 mil reais o hectare. Quando você vai para o Mato Grosso, fala em 100, 150 mil reais o hectare, e que a nossa produção está igual ao Mato Grosso, chuvas regulares, clima regular, não tem grandes enchentes, não tem grandes tempestades, e nós temos, então, assim, o desenho para o agronegócio da região da Amazônia, com exceção daqueles entraves que a gente tem por estar na Amazônia, nós temos um melhor desenho do Brasil, do agronegócio, é a nossa região da Amazônia. Tanto aqui Rondônia, como também o Pará, mais o sul do Amazonas e a região do Acre. Então, veja assim, em termos de economia para 2022, a gente precisa se organizar pela falta de produto, pela falta de crédito que está acontecendo já no mercado, com essa alta de juros, os bancos estão muito seletivos, e com o entendimento do governo para ver aonde está indo o caminho. Eu vejo Manaus teve um crescimento muito grande na indústria, mas a indústria ela sofre muito rápido a queda, né? Cai o consumo, a indústria é a primeira que cai. O agronegócio, como é um produto globalizado, a gente não tem tanta dificuldade de segurar esses preços.
Também nós temos aqui, se vocês olharem aqui a parte de logística da navegação, Rondônia hoje está no coração da América do Sul. Nós estamos aqui centralizados, a gente tanto pode sair para o Pacífico, como pode sair para o Atlântico, tudo com hidrovias bem estruturadas, com portos bem estruturados, que eu vejo assim que a gente precisa, daqui a pouco, entender um pouco mais e mostrar um pouco mais para o mundo a vocação que essa parte da Amazônia, que já está degradada, já estão em áreas que estão antropizadas, não derrubando mais, mas simplesmente recuperando essas áreas degradadas. Rondônia, hoje a gente planta 400 mil hectares de soja e ela tem capacidade de não derrubar mais nenhuma árvore, de plantar 20 milhões de hectares, só com áreas antropizadas, que são aquelas áreas que na década de 80, 70, o governo mandava, vamos integrar para não entregar, plante que o João garante. Rondônia tinha que derrubar 50% da sua área para ter direito ao documento. Então, assim, hoje nós já temos uma área de 20, 30 anos que foi antropizada, que foi desmatada, que precisa ser literalmente explorada comercialmente, e aí sim cai naquela onda de nós estarmos na Amazônia, que precisa ser trabalhada. Então, eu só queria colocar que a gente tem aí, Jaime, um desenho não muito legal da parte institucional de governo, da parte institucional política. A gente está... eu sempre falo, meu comentário eu sempre falo, desculpe falar para todo mundo, mas é o brasileiro contra brasileiro, né? A gente tem o Brasil brigando contra o Brasil, não é o mundo brigando contra o Brasil, é o brasileiro contra o brasileiro, né? Quando o cara vai bem, já tem que criar um imposto, já tem que criar uma nova regra, já tem que mudar a lei. Então, assim, a gente parece que tem vergonha no Brasil de falar que ganha dinheiro. A gente monta a empresa para ter o dinheiro, e o dinheiro faz parte do social. Quando você ganha dinheiro numa empresa, você investe em emprego, você gera renda, você gera toda uma estrutura, que eu comentei outro dia aí, Jaime, com o pessoal, que é muito mais barato produzir alimentos, deixar produzir alimentos, do que produzir medicamento ou saúde. Quando você fala em passar fome, você fala em problema de saúde. Quando você fala em problema de saneamento básico, você fala em problema de saúde. E quando você fala em produzir alimentos, é muito mais barato produzir alimento no Brasil do que produzir todo esse cenário de fome, de pandemia que teve aí, que atrapalhou a vida de muita gente. Mas quando produzir alimento, você tem uma satisfação da sociedade produzindo comida. E é o que nós estamos passando agora, Jaime, eu vejo assim, Belisário, esses próximos meses aí, não está havendo uma inclusão desse pessoal que ficou ruim da pandemia, porque aquele cara que vendia picolé, que vendia cachorro-quente, que estava já meio desempregado antes da pandemia, ele não voltou mais para o trabalho. E hoje nós temos muitas vagas de emprego nas nossas empresas, mas não é para esse pessoal mais. Esse pessoal, nós vamos ter que reciclar essa mão de obra, vamos ter que trabalhar novamente essa mão de obra para incluir na era digital que a doutora Janete falou. Esse público que está ganhando R$ 1.200, R$ 1.500 de salário, ele não consegue mais sobreviver com esse rendimento. Agora, como melhorar isso se nós não melhorar a produtividade das empresas? Eu comento assim, aumentar salário não transfere renda, porque no outro dia o comércio ele aumenta o preço. Quando aumenta o combustível, o supermercado, no outro dia, aumenta o produto. Quando aumenta a energia, então é um repasse da cadeia e a população cada vez vai ficando mais pobre. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso poder de compra nesse último ano, a gente perdeu 20%, 30%, 40%, às vezes até 50% do nosso poder de compra, porque as coisas estão dobrando de preço pela demanda, que tá uma demanda muito forte, mas também pela falta de produtividade. Então, a gente precisa, para 2022, junto com a parte estrutural de governo, a parte da sociedade, rever essa questão de distribuição de renda com produtividade. Porque distribuição de renda sem produtividade vai gerar mais inflação, mais custo de vida ainda que está falando. Então, eu só queria dizer que eu sou muito otimista com essa situação, eu estou preocupado, porque eu não posso transmitir isso para o pessoal dos nossos 800 colaboradores, transmitir para eles esse desespero que eu estou no Brasil contra o Brasil. Nós estamos num ano intermediário de política, que não era para ter política ainda, era para ter uma política o ano que vem ainda, mas a gente não conseguiu parar o Brasil nesses últimos 3 anos de fazer política. Ou política maldosa, ou política de apresentação, mas a gente não parou a pressão política. A gente está dividido, políticos toda hora achando situações, e a gente, como empresário, nós estamos sem previsibilidade.
eu não sei como é que o Jaime e outros colegas estão vendo, mas a gente não tem previsibilidade dos nossos negócios, não tem previsibilidade da nossa economia. E isso faz com que a gente, todo dia, tem que fazer um planejamento. Você, todo dia, tem que chegar na empresa e ver o que aconteceu para ver se tem que fazer alguma alteração. Isso não é legal, isso não é bom, e a gente pode cair num descrédito perante a sociedade que espera que a gente tenha uma liderança, tenha um caminho melhor para seguir. Então, essa era a minha colocação, e parabenizar o Belisário, o Alexandre, pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso e ver como é que nós trabalhamos essa situação. Hoje eu comentei também, já só para fechar, nós temos 27 senadores na Amazônia. Quer dizer, nós temos uma bancada que pode mexer no Brasil, se nós trabalharmos isso. Então, Belisário, o desafio teu é nós começarmos, antes dessa política, a trabalhar esses senadores para que a gente mostre para o mundo uma Amazônia diferente, uma Amazônia que produz, uma Amazônia que tem qualidade, uma Amazônia que tem valor e que tem gente aqui que está com intenção de melhorar esse país nosso. Então, acho que o nosso desafio agora é pegar esses senadores e tentar trazer num caminho certo, num caminho normal, para que a gente consiga evoluir. Obrigado e estou aqui à disposição. Nós é que agradecemos, Adélio, muitíssimo grato. E obrigado pelo seu otimismo. E a respeito dos senadores, nós temos já programado para o dia 22 uma reunião com eles. Vamos ver se vai ter adesão, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o próximo palestrante, doutor Sebastião Campos. Desculpa interromper o seu jantar, doutor Sebastião. Mas é um prazer muito grande poder estar com todos vocês. Eu vou desligar aqui a minha câmera. Eu fiquei escondidinho, como eu falei. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu trago o abraço agora do presidente Tadros, que ele esqueceu de dar para o Muni e outras pessoas que estão aí de que ele tem uma amizade muito grande, e outras pessoas que estão participando da reunião. Eu parabenizar ao Alexandre e ao Belisário pela iniciativa dessa palestra, e eu vi pelos palestrantes do Dr. Jaime, a doutora Janete, o doutor Adélio aí, que deram umas aulas de como a gente pode entender a nossa economia. Eu diria, eu fui convidado para falar sobre a área de setor de comércio e serviços, da qual eu faço parte, né? Da qual eu vivo há muitos anos. E eu diria que a retomada desses serviços e do comércio, ela vem apresentando assim, realmente algumas melhoras em função talvez até do avanço da vacina, e o consumidor passa a circular mais. Só que a gente fica também imaginando que, mesmo o consumidor circulando mais, a queda na sua renda foi muito grande, a inflação muito alta. Os consumidores estão com a sua renda muito comprometida, e isso afeta muito o segmento do comércio. Isso a gente vai imaginar que o que possa acontecer para um cenário de 2022, que é mesmo com todo o controle da pandemia, a gente vai ter, com certeza, muitas dificuldades. Acho que os prejuízos que a pandemia causou, como o aumento do endividamento das empresas para fazer face aos compromissos que eles fizeram e que não puderam cumprir em função da pandemia, isso não vai acabar tão cedo, né? A gente tem visto isso não só aqui no Pará, mas na Amazônia e no Brasil inteiro. Todos os palestrantes falaram sobre a inflação, coisa que ninguém esperava. Imaginava-se que o país pudesse controlar a inflação, mas a gente nota que, mesmo nos patamares que estão, ainda muito nos preocupa a taxa Selic, em torno de 7, 7,5, que vai aumentar talvez em 2022, sei lá, para 8. A gente não sabe porque deixa todos nós muito apreensivos, porque nem o próprio governo tem ideia do que pode acontecer para que seja controlada essa elevação da taxa Selic. A gente imagina também, em relação aos juros, que também criam dificuldade muito grande. Você imagina que
Os juros que estão oferecidos hoje ao consumidor, através das taxas de cartão de crédito, são extremamente altos. Você imagina que um consumidor deixa de ir ao mercado para consumir, preocupado no atraso e num juro médio de cartão de crédito numa taxa altíssima. Isso é mais um fator que inibe muito as vendas. Outra coisa também que muito nos preocupa, principalmente o comércio e serviço, é a reforma tributária, que, da forma como foi colocada, foi fatiada e não foi concluída até agora. Nós tivemos a reforma aliás, o projeto de lei da reforma tributária, que foi fatiado, só saiu do imposto de renda, e ainda tem a outra parte principal que não foi concluída e demora um pouco, principalmente se levasse em consideração vários indicadores, né? E também o fato a proximidade da nossa eleição. O ano que vem é um ano eleitoral, e isso vai criar uma dificuldade muito grande para que essa reforma seja concluída, apesar do relator desse projeto de lei ter apresentado um relatório com trava para poder não haver aumento na carga tributária, mas a pressão do governo é muito grande. Uma prova que foi aprovada na Câmara, mas com muita demanda que nós tínhamos solicitado e que não nos foi atendido. Esse ano de 2022, sendo um ano eleitoral, gera uma incerteza muito grande e também um recuo nos investimentos, tanto os nacionais como os internacionais, porque se imagina uma reforma tributária que ainda não foi concluída, imagina-se que todas as pessoas que têm intenção em investir no país, com certeza se restringem. Tem outra coisa também que muito nos preocupa, são as crises que se somaram à crise econômica, né? Que é a crise hídrica, a crise energética, que a gente não estava aguardando, não estava esperando por isso, e provocou também a crise, foi provocada, aliás, também a crise na cadeia de suprimentos. Nós vemos hoje vários setores que estão sofrendo para produzir, porque não tem suprimentos para poder produzir. A sorte é que nós somos um país que temos o agronegócio como um grande alavancador de negócios, e o agronegócio sustentou na crise e tem sustentado agora nesse período de dificuldade. Aliado a isso, os comerciantes, a área de comércio e serviço, sente muita dificuldade no aumento dos preços de energia, de combustíveis, que todo dia se vê notícias. Felizmente, agora parou, mas todo dia se vê. Isso vai aumentando os custos das empresas. A gente vê a previsão do crescimento do PIB para 2022 na faixa de 2%, mas já nos preocupa, de repente, com todas as dificuldades, não chega a 2%. Até a própria Organização Mundial do Comércio, que previa um crescimento de 10,8% do comércio internacional, que a China elevaria muito essa taxa percentual, ela já está com previsão para somente 4%, quando nos últimos anos nós tivemos um crescimento nessas taxas, nessa faixa de 10% a 11%. Então, com base nesse cenário, o que imagina a nossa previsão é que será realmente um ano muito difícil. A retomada da economia que ocorreu em 2021, pelo menos quando acabou aí a pandemia, ainda não foi suficiente, eu diria, para recuperar as condições econômicas de antes da pandemia, que foi o ano de 2019, né? Somada aos fatores que nós elencamos agora há pouco, podem travar muito a economia, e o desempenho de 2022, com certeza, poderá ser menor do que o de 2021. Eu gostaria essas são minhas atividades de 5 minutos, eu falei 7, 8, mas são essas as minhas ponderações, essas minhas colocações, e pedir a Deus que nos abençoe, que ilumine a cabeça de nossos políticos. Quando eu falo políticos, eu sempre comento, hoje conversei com o Alexandre, eu estava dizendo que nós temos os poderes legislativo, o poder judiciário, o poder executivo,
mas já estava na hora de nós, empresários, termos o poder empresarial, porque todas as vezes que a gente vai fazer as nossas demandas, pedir os nossos pleitos para ser atendidos pelos governantes, na verdade, ou eles têm que ter um retorno do que a gente pede, uma barganha, ou a gente tem que levar o pires na mão, ou a gente tem que se valer dos nossos políticos para poder a gente conseguir alguma coisa. De 10 demandas que nós levamos ao conhecimento do poder público, a gente consegue 1, 2. Isso nos deixa, às vezes, muito desestimulado. O ideal seria que nós pudéssemos levar 10 demandas e que, pelo menos, a metade dessas fossem atendidas. Mas paciência é assim, a reforma política tem que acontecer de forma a mudar esse panorama, né? A reforma administrativa tem que acontecer logo, porque o custo do Brasil é altíssimo, nós não podemos mais conviver com o volume de impostos que são cobrados, porque não sai a reforma administrativa, o Estado é inchado permanentemente. Enfim, eu acho que todos esses esforços que nós estamos fazendo. Agora há pouco o Adélio falou dos 27 senadores que a Amazônia tem. Pronto? Porque nós não aproveitamos esses 27 votos para poder usufruir dessa grande chance que temos de utilizar esses votos em prol de melhorar, de valorizar e melhorar a economia da Amazônia, onde nós vivemos. Eu desejo um grande abraço a todos. Eu pedi ao presidente Tadros, que é amigo de todos vocês, um amazônida, que está aqui presente no nosso jantar, para que ele, se pudesse, no final, depois que o Jonathan fizesse a conclusão dele e o Belisário não terminar, antes do Belisário dar a finalização, que o presidente Tadros pudesse, pelo menos, dar algumas palavrinhas de como a Confederação Nacional do Comércio tem se portado nesse momento junto aos órgãos, com as suas interlocuções, as suas articulações. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. E o Pará, eu estou no Rio de Janeiro, mas o Pará está à disposição de vocês. Grande abraço e muita saúde. Doutor Sebastião, mais uma vez, muitíssimo grato. Depois da participação do Jonathan, eu chamo o senhor para passar a palavra para o doutor Tadros, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu passo a palavra agora, então, para o Munir Lourenço Júnior, presidente da Federação da Agricultura do Amazonas. Munir, a palavra está com você. Sua visão para 2022, Munir. Obrigado, Belisário. Boa noite a todos. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer o honroso convite do Belisário Arce, do presidente Alexandre Zucatelli, e saúdo aí a todos os demais palestrantes, né? O Jaime, que mais uma vez fez uma brilhante apresentação, a doutora Janete, o Adélio e o Sebastião. E eu vou procurar também ser muito breve, objetivo, e também respeitando o tempo que foi destinado a cada um de nós. E procurar enfocar principalmente aquilo que o Adélio já abordou com muita maestria, ele que é um companheiro empreendedor extremamente talentoso do nosso agronegócio da Amazônia. Eu vou, então, abordar basicamente a nossa visão em termos de perspectiva e cenário para 2022 do agronegócio, da produção agropecuária. A nossa visão é de que o setor agropecuário brasileiro vem se consolidando realmente como um dos mais eficientes do mundo, né? E os números vêm mostrando um crescimento extremamente significativo, né? O número de crescimento de venda de máquinas, equipamentos, em 2020, no auge da pandemia, foi de 20%, né? Segundo a ABIMAQ. A previsão para este ano é de 31% de crescimento da aquisição dessas máquinas. Nós acreditamos que o cenário do agronegócio continuará positivo e de tendência de crescimento em 2022, logicamente, com as precauções e cautelas e incertezas que foram aqui muito bem explanadas pelo Jaime. Realmente é preocupante a inflação, o crescimento da inflação, o cenário político, né, de incerteza, um ano eleitoral, a questão da alta de juros,
a desvalorização do real, são fatores que demandam preocupação, não é? Mas o nível de confiança no agro continua extremamente positivo, e a nossa visão é de que esse protagonismo deverá ser ampliado em 2021, principalmente em 2022, melhor dizendo, principalmente que o mundo permanece altamente demandante por alimentos. E o Brasil, segundo a própria FAO, tem um papel decisivo na segurança alimentar da população mundial. Hoje, o Brasil, nós já produzimos o equivalente ao consumo de mais de 1 bilhão de seres humanos, não é? Então, sem dúvida alguma, o nosso país tem um papel muito importante para o fornecimento desses alimentos. E nós temos verificado um boom no que diz respeito aos commodities, não é? E isso deve permanecer, segundo as melhores consultorias de análise econômica, isso deve permanecer pelo menos em 2022. Não é? Então, esses preços das commodities deverão seguir esses patamares historicamente elevados que nós estamos verificando agora em 2021. Isso, como eu disse, muito ocasionado pela forte demanda global por alimentos, e principalmente produtos e alimentos brasileiros. Para 2022, nós estimamos aí uma continuidade no crescimento do PIB, na produção dos principais segmentos do agronegócio: arroz, milho, soja e derivados, açúcar, etanol, os 3 tipos de carnes, né, bem como o crescimento também na geração de empregos, né, apesar da mecanização, que, como eu dei dados aqui, né, de crescimento das vendas de máquinas e implementos agrícolas. O setor continua altamente com uma característica de crescimento, incorporando novas tecnologias, com aumento de produtividade, não é? E isso preservando 66% da cobertura vegetal original, e nós aqui preservando 84% da Amazônia, não é? Agora, é lógico, e o Jaime abordou isso, a pressão ambiental deve continuar cada vez maior, e principalmente em cima da nossa região, e nós sabemos, ninguém nasceu ontem, de que muito dessa questão ambiental também esconde interesses comerciais, principalmente de concorrentes, não é? Do agronegócio brasileiro. Eu gostaria também de registrar que, apesar dessa perspectiva do cenário positivo que nós temos, como previsão para 2022, nos preocupa, não é, o aumento dos custos dos principais insumos do agronegócio, que boa parte são dolarizados, adubos, fertilizantes, e que tem impactado no custo de produção do setor. A expectativa neste ano de 2021 é que o valor bruto de produção do agro brasileiro alcance mais de R$1 trilhão, não é, mostrando realmente a pujança desse setor. Muito tem se colocado também a questão da inflação de alimentos. Isso é fato, né? Isso vem ocorrendo no Brasil, mas não só no Brasil. Né? No mundo inteiro tem se verificado isso, principalmente em função de um desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos. Eu queria também, já para caminhar para a finalização da minha abordagem, né, fazer breves considerações a respeito de perspectivas para o nosso agronegócio aqui do Amazonas. Nós temos aí, o Adélio mencionou com muita pertinência, nós acreditamos muito que temos uma região aqui no nosso estado do Amazonas extremamente vocacionada para a produção de alimentos, que é o sul do Amazonas, a fronteira com Rondônia, com Mato Grosso, com Acre, áreas extremamente férteis, né, e de campos naturais, principalmente localizados no município de Humaitá, que já retomou a produção de grãos, né, de arroz, de milho, de soja, e nós acreditamos que essa região tem uma perspectiva extremamente promissora. Já temos
os 14 municípios do sul do Amazonas com status de livre de febre aftosa sem vacinação, o que abre aí uma perspectiva muito importante e que já vem apresentando um crescimento do rebanho na região do sul do Amazonas, e nós acreditamos e estamos defendendo muito a proposta da chamada AMACRO, não é? Fazendo aí uma analogia ao Matopiba, não é? Do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, não é? Aqui a AMACRO, Amazonas, Acre e Rondônia, pegando o sul do Amazonas. Então, nós estamos acreditando muito nisso, porque é fato que nós temos Amazônias no plural e que devem ter tratamentos diferenciados. A Amazônia de São Gabriel da Cachoeira é completamente diferente da Amazônia de Humaitá, de Apuí, de Boca do Acre. E isso precisa ter um olhar e um tratamento e políticas públicas diferenciadas. Nós acreditamos que também a piscicultura é uma atividade que, em 2022, deve apresentar crescimento no Estado, né? Agora, essa semana mesmo, o IBGE soltou a pesquisa pecuária municipal, o Amazonas liderando a produção nacional de matrinchã, de cativeiro, né? Isso mostra a nossa vocação também, temos abundância de água, domínio já da tecnologia, graças principalmente à Embrapa, né? Do manejo da criação das principais espécies. Então, temos uma grande perspectiva, além da fruticultura, açaí e outras atividades. Então, Belisário, todos que estão acompanhando essa live, a nossa expectativa é que realmente o agronegócio continue a ter uma participação determinante na economia nacional. Nós estimamos que a safra 2021-2022 de grãos tenha um novo recorde, né? Segundo previsão da Conab, o Brasil deve ter, em 2022, uma safra recorde de soja de 289 milhões de toneladas, né? Mantendo o Brasil na liderança mundial de exportação de soja. Então, em função de todas essas considerações, eu quero mais uma vez agradecer aí o convite, Belisário, presidente Alexandre, e saudando a todos os que estão acompanhando essa live. Boa noite, muito obrigado. Munir, muitíssimo grato. Muito pertinente, bastante informativa a sua participação, Munir. Muito obrigado. Bem, eu passo a palavra agora, então. Encerraram-se todas as apresentações, então passo a palavra para o Jonathan Benchimol, que é diretor superintendente da Afogás e também vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Panamazônia, para os comentários e perguntas para os palestrantes. Jonathan, a palavra está com você. Belisário, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente pela iniciativa de realizar esse evento, agradecer ao Belisário do comitê organizador, agradecer a todos os palestrantes, Jaime, Munir, Sebastião, Adélio e Janete, muito obrigado pelas apresentações. Dito isso, eu gostaria de fazer um breve sumário e talvez acrescentar alguns temas que eu creio que seja relevante. Primeiro, é que todos os palestrantes foram unânimes em falar no efeito da inflação presente, corrente e futura. Ou seja, o problema da inflação não é um problema pontual, é algo que vai permanecer provavelmente ao longo de 2022 e, quem sabe, ao longo dos anos subsequentes. Então, isso é um fato que a gente, como gestor, precisa colocar na equação. Tanto o Adélio, quanto o Muniz, quanto o Jaime, eles foram muito enfáticos nas repercussões que isso vai ter no custo das organizações e nos insumos do agrobusiness. Agrobusiness esse que não precisa falar, o que o Adélio falou e o Muniz já falou, é uma ilha de excelência no Brasil e vai permanecer em 2022 com uma ilha de excelência por causa da demanda crescente por alimentos, e nisso o Brasil está muito bem posicionado, como já citado, graças ao excelente trabalho da Embrapa. Eu gostaria também de acrescentar, o Jaime falou en passant, mas eu gostaria de voltar a falar
Eu sei que nós não temos um cenário de crise energética de 73 ou 78, mas nós temos uma crise energética a nível mundial. Neste momento, nós temos problemas na China, na Índia, na Europa e também no Brasil. No Brasil, por fatores distintos dos demais citados, mas nós temos aqui um risco de chegar a políticas similares à China e Índia, que está solicitando desligamento de empresas para economizar energia. Ou seja, existe um risco real de se ter apagões pontuais e até racionamento de energia. Lembrando que tudo isso volta ao primeiro pilar que foi falado, que ele vai aumentar os custos das organizações, vai gerar mais inflação e aumento de custos para a sociedade. Já foi citado por diversos palestrantes a elevação dos juros e a sinalização do Bacen nos próximos movimentos de juros. De fato, isso é fundamental para tentar frear a inflação, mas é importante também os gestores privados e públicos colocar este fator na equação dos custos financeiros da operação e também nos custos de captação, como também já citado pelo Muniz e pelo Adélio, das dificuldades de captação de recursos para financiamentos do agrobusiness e os custos dessa captação que vão comprometer a rentabilidade de alguns negócios, principalmente os menores negócios, que o custo de captação desses provavelmente será maior. As projeções de crescimento para 2022 feitas pelo Brasil, pelas instituições financeiras e até pelo Fundo Monetário Internacional e pela Organização Mundial do Comércio já sinalizam patamares de crescimento para 2022 abaixo dos inicialmente projetados, obviamente com todos esses cenários traçados aqui. No Brasil, nós temos uma carga adicional da incerteza política e incerteza regulatória. Ninguém falou diretamente, isso passou tangencialmente, mas não se falou na reforma tributária e nos seus impactos aos negócios. De qualquer maneira, eu sei que a reforma tributária ainda não foi aprovada, mas é importante colocar isso também numa avaliação de cenário. A incerteza política foi amplamente conversada por todos os gestores. O desemprego foi citado, estamos com um desemprego formal na casa de 13% a 14%, o que é um desemprego elevado, sem contar um grande fator que é o primeiro pilar, que a inflação está comprometendo o disposable income, ou seja, a renda das famílias está comprometida, porque uma parcela maior dos recursos destes consumidores está sendo dedicada a custos em alimentação. Portanto, a renda disponível para o consumo, ela sofre uma retração. E aqui isso tem a ver muito com o Sebastião Campos, quando ele falou da questão do varejo. É muito importante o varejo entender que o consumidor não só entra numa questão do endividamento, mas também nessa questão da disponibilidade de renda para a aquisição de bens e serviços. E aqui eu vou colocar um outro problema, e, por favor, não entendo como uma crítica, mas uma realidade na minha percepção como cidadão, que é um problema adicional do Brasil. Se não bastasse todos esses problemas acumulados e da necessidade de prudência nos negócios e da boa gestão, principalmente porteira para dentro, como a gente diz, é um problema muito grande no Brasil, que é a indexação generalizada de produtos e serviços e a indexação perpetuada, muitas vezes, pelo próprio judiciário brasileiro. Ou seja, não se consegue chegar em nenhuma database sem que o judiciário tome uma questão de reposição salarial a níveis inflacionários. Ora,
se tudo na economia tiver reposição pelo nível da inflação continuamente e sistematicamente, é muito difícil a questão da inflação voltar para os patamares anteriores. Não estou dizendo que é impossível. O governo tem instrumentos, mesmo que limitados, de forçar essa inflação para baixo, mas os danos de uma política monetária mais restritiva e muito restritiva, elas podem levar às consequências ainda piores ao crescimento, ao PIB e ao próprio desemprego por parte da população. Então, é isso aí que eu queria, vamos dizer, sumarizar e acrescentar. Em relação à apresentação da doutora Janete, eu não fiz nenhuma consideração, porque eu realmente eu concordo com a doutora Janete que se faz necessário olhar um novo paradigma de qualidade de vida em relação à saúde pública e à saúde, mas eu, sinceramente, acredito que nós estamos caminhando para um cenário de Covid controlado, administrado, com a administração de novos remédios, com um booster de vacinas e até de introdução de remédios que vão curar aí, ou vão minimizar os impactos do Covid e, com certeza, reduzir a taxa de letalidade e provavelmente trazer a níveis similares da própria influenza H1N1 ou outras viroses, das múltiplas viroses que o mundo convive aí ao longo dos últimos 100 mil, 200 mil anos. Dito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao Jaime e também aberto a todos os outros agentes econômicos, palestrantes desse evento, sobre os impactos dessa crise energética que nós estamos vivendo a nível mundial para efeito dos custos de produtos e insumos para o Brasil. Ou seja, isso aqui é mais querosene, é mais gasolina no fogo do problema inflacionário brasileiro e mundial. Belisário. Eu queria pedir licença ao Jaime e ao Jonathan. Eu sei que o Jaime gravou a pergunta do Jonathan, mas o presidente Tadros, amigo de todos vocês, Roberto Tadros, está aqui e ele queria dar uma mensagem a todos. Pode ser, então? Vocês nos permitem? Doutor Tadros. Boa noite, doutor Tadros. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Olha, a minha mensagem é de otimismo. Pelo que o Sebastião me falou, nós temos grandes perspectivas de agora, com a economia já entrando nos seus eixos, já nos estertores da pandemia, que a economia seja reativada e, como há um represamento do consumo esse 1 ano e meio, nós vamos ter um crescimento acentuado. Essa é a visão que nós temos e, com certeza, com as ameaças de fechamento de regime, de conflitos, de cassação de mandatos, isso já foi levado para as calendas gregas, nós vamos ter a certeza de que teremos este ano e o ano que vem de uma certa tranquilidade, obviamente, com um clima político característico da renovação de mandatos, da reeleição da presidência, dos novos candidatos, mas uma coisa ficou clara, de que o brasileiro não abre mão de viver num regime democrático, o que está absolutamente correto, porque os países desenvolvidos e modernos vivem em clima de democracia. É só nós volvermos os olhos para a Venezuela e Cuba para não querermos ter regimes autoritários, seja de esquerda, seja de direita, seja do que for. Democracia é a palavra de ordem em caráter definitivo. Esse é o meu abraço a vocês e a minha opinião, salvo o melhor juízo. Muito obrigado, presidente Tadros. Obrigado a vocês por permitirem que o presidente da Confederação Nacional do Comércio, que está presente aqui comigo, pudesse dar essas palavras a vocês. Grande abraço. Muito obrigado. Eu vou continuar ouvindo aqui, participando. Muito obrigado, Sebastião.
Bem, eu passo a palavra, então, para o doutor Jaime Benchimol. Doutor Jaime, o senhor poderia responder à pergunta do Jonathan? Posso sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a referência de vários aqui sobre os meus comentários. Naturalmente que eu fiz um comentário macroeconômico, né? Dentro da microeconomia tem muitas outras histórias de sucesso e eu fico muito feliz de ver histórias de sucesso na área da saúde, como do laboratório SEIB, e tantas histórias de sucesso na área agrícola e pecuária, como existe pelo Brasil afora. É que, infelizmente, eu acredito que essas histórias não são suficientes para levantar o Brasil neste momento e projetar um crescimento tão grande. O PIB agropecuário é em torno de menos de 15% do total do PIB brasileiro. Então, isso está crescendo, está prosperando, é fantástico, é admirável o que já aconteceu, mas, infelizmente, mesmo que cresça 5, 10, 15, 20, isso dificilmente será suficiente para tirar o Brasil da situação que está nesse momento. O Jonathan comentou sobre a questão da energia. Olha só, o Brasil é um país muito grande. E um país continental como o Brasil, para se movimentar, consome muita energia. Eu acho que a Amazônia é um exemplo disso. Nós temos, aqui no estado do Amazonas, cerca de 2% do PIB brasileiro, mas consumimos, salvo engano, 7 ou 8% do óleo diesel de todo o Brasil. Então, num estado como a Amazônia, o estado do Amazonas, o efeito da inflação de preços nos combustíveis e na área energética como um todo é enorme. Também para as indústrias, aqui na Zona Franca de Manaus, que são grandes consumidoras de energia, o impacto será muito grande. Então, o Brasil tem uma relação de energia para o PIB que é relativamente maior do que a maioria dos países emergentes. Portanto, nós seremos mais impactados pelo aumento dos custos energéticos do que, por exemplo, a Colômbia ou o Chile. Portanto, eu acho que o efeito é, de fato, preocupante nesse aspecto aqui. Naturalmente que, fora isso, como eu falei, eu tenho uma preocupação grande que o mundo inteiro, ao abandonar o carvão e o gás natural e priorizar somente a energia limpa, de energia eólica, energia solar e outras formas mais limpas, possa criar uma crise mais permanente nesse processo. Não é que beneficie um ou outro, mas, nesse momento, nós ainda precisamos do carvão e do gás natural, independentemente da nossa ideologia. Muito obrigado, doutor Jaime. Adélio, você quer complementar, Adélio? Eu acho que o Jaime falou muito bem. A questão quando fala o combustível, parece que só aquele que vai no tanque do carro, né? Mas não é só aquele, não. Nós temos um consumo muito grande da energia que é do óleo diesel, que faz toda essa trama. Eu acredito que no Brasil não vai faltar energia de grandes proporções. Pode dar pequenos apagões, porque o Brasil está muito estruturado com fontes de energia próprias. Tem muitos shoppings que funcionam o gerador das 6 às 9 da noite, que pode funcionar o dia todo. Muitas indústrias têm geradores, só que tem um custo muito alto para elevar, para pôr esse funcionamento. O governo está contratando agora geradores para gerar energia a diesel para alimentar o Brasil. Quer dizer, isso é um custo que vai ter muito alto da energia. Nós vamos ter uma elevação de custo de energia fora do comum, porque o Brasil adotou no passado uma matriz energética, no caso de geração de energia, muito hidráulica. Ela tem poucas fontes de energia. A hidráulica é uma energia boa, limpa, só que tem um problema climático que está acontecendo no Brasil hoje, que não tem outra fonte para substituir. Quando você vai para o carvão, o diesel, você consegue ter um custo, mas você tem energia também. Eu acho assim, o mundo está atrás da energia porque houve uma globalização de custos que a gente ainda não está preparado. Eu vejo, já informou muito bem o Amazonas. O Amazonas, com exceção da capital, o resto do Amazonas praticamente é todo movido a óleo diesel, a energia. E são cidades que têm 150 mil habitantes, 100 mil habitantes, e só funciona. A Boa Vista, a Roraima, o estado era todo movido a óleo diesel.
Você imagina o custo que tem isso para o Brasil carregar um Estado gerando energia a óleo diesel. Então, isso tudo mexeu muito na economia. Quando você globaliza o óleo diesel com aumento de preço, você está transferindo isso para o custo para a sociedade. Então, a questão da gasolina, do óleo diesel, ele tem uma parte da elevação, mas nós temos um custo altíssimo que o Brasil está pagando da geração da energia a óleo diesel. A fonte solar era uma fonte que está entrando muito forte no mundo todo, só que ela é incipiente porque ela só tem durante o dia. Você não tem uma energia solar à noite. Então, precisa novamente a geração de energia. Eu acho que um grande desafio é exatamente conseguir equalizar essa fonte. O Brasil, no passado, eu vendo caminhão, todo mundo sabe, em Rondônia, a matriz de logística do Brasil saiu da água e foi para a estrada. Hoje, o Brasil é movimentado não por água, é movimentado por estradas. E aí vai o quê? Novamente, é combustível, que é a energia. Então, assim, o desenho que o Brasil está trazendo com o agronegócio, ele acabou carregando as nossas rodovias, enchendo. Hoje nós temos fábrica aí com 1 ano de atraso de entregar caminhão, com 1 ano de prazo, porque está faltando produto. O agronegócio cresceu, a demanda, a produção, e a indústria brasileira não acompanhou a produção de automóvel, de caminhão. Hoje está faltando caminhão no Brasil com prazo de entrega de 1 ano. Então, isso gera uma inflação, porque a demanda é muito, muito forte, e o combustível também. Então, assim, o Brasil, eu falo, nós temos que redesenhar o Brasil em algumas situações. A energia é um item super importante, como também a estruturação do país. Você imagina quanto custa para Manaus não ter uma 319 aberta, que poderia chegar uma mercadoria com 1 dia lá, ele passa 5 dias transportando. Quanto a esse custo que Manaus está pagando para levar um alimento para Manaus, que ele demora 5 dias, quando você podia fazer isso num dia? Além de dinheiro, você tem o custo, o estrago da mercadoria. Então, assim, o Brasil, realmente, a gente nunca falou tanto do Brasil que nem agora, e precisa fazer eu vejo que precisa fazer um novo desenho, e dentro de é a infraestrutura, e a parte de combustível, ela faz parte desse novo desenho que nós temos para o Brasil, com certeza. Muito obrigado, Adélio. Excelente. Muito obrigado. Jonathan Benchimol, se você não tiver mais perguntas, eu vou franquear a palavra para quem tiver pergunta. Perfeitamente, Belisário. Um abraço. Posso franquear? Ok. Muito Por favor. obrigado mais uma vez. Senhores palestrantes, nós já avançamos muito no tempo, mas se vocês concordarem, nós poderíamos avançar mais uns 10 minutos para ver se alguém tem perguntas. Pode ser? Concordam? Belisário, eu queria... O Jonathan, eu queria só falar um pouquinho na área da saúde, porque o impacto da crise hídrica na saúde, ele vai além dos custos. Nós temos um impacto na produção. O nosso matéria-prima, que é o sangue, ela é perecível. Então, nós temos um grande problema em relação à crise hídrica. Mas eu queria só fazer rapidamente, só uma adequação dos principais desafios, depois que vocês falaram, em relação à saúde, de alguns desafios econômicos mesmo, devido aos protocolos de segurança, de adequação, o aumento do custo operacional em relação a isso, a necessidade de investimento contínuo e robusto em P&D. Eu anotei algumas coisas aqui. A reforma tributária, que a depender de como fica, tem um impacto enorme na saúde, o que aumenta ainda mais os nossos custos. E muitos pacientes, que o Benchimol falou ali da demanda reprimida, muitos pacientes deixaram de fazer seus acompanhamentos médicos, seus tratamentos diagnósticos pela pandemia, e isso tem e terá ainda muitos mais reflexos no setor de saúde, pressionando os custos e sobrecarregando o sistema, que já é realidade isso hoje. E além do próprio impacto na qualidade de vida da população, né, que com o avanço da vacinação, a nossa expectativa é que isso possa estar voltando ao normal. Então, eu queria acrescentar isso, que eu acho que é importante, que a área da saúde também tem esse impacto econômico muito grande, conforme já foi tão bem falado aí. Não, muito pertinentes seus comentários, doutora Janete. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado. Bem, então eu vou franquear a palavra para quem tiver interesse em perguntar, está franqueado. O Alexandre Zucatelli, acho que ele entrou atrasado na live hoje. O Alexandre está por aí, Alexandre Zucatelli, nosso presidente do conselho?
Boa noite a todos. Estou aqui, Belisário. Entrei em alguns poucos minutos, uns 5 minutos de atraso. Eu tinha visto você. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Belisário, para registrar aqui. Só um minutinho, Alexandre. Eu queria registrar nossos agradecimentos ao doutor Jaime, à doutora Janete, ao Adélio, ao Munir, ao Jonathan, porque foram brilhantes nessa apresentação. Eu acredito que esse tema é, hoje, um dos mais relevantes e importantes para o nosso país, e foi de alto nível todas as colocações que vocês fizeram. Então, meu muito obrigado por terem aceitado o convite da Associação Pan Amazônia. Obrigado também. Alô, Alexandre? Alô? Muito busca promover, e acredito que ganhamos muito com as informações. Era isso que eu queria comentar. Meu muito obrigado. Okay. Obrigado, Alexandre. Bem, a palavra continua, então, franqueada para quem quiser fazer pergunta. Quem tiver interesse, por favor, se manifeste. Boa noite, Belisário. Eu tenho uma pergunta rápida. Ministra Maria Deise, chefe do Escritório de Relações do Ministério das Relações Internacionais na Amazônia. Ministra, boa noite, por favor. Por favor, aceitem primeiro meus parabéns, realmente brilhantes as explanações, um aprendizado muito grande. E eu queria perguntar ao senhor Barufaldi, Adélio Barufaldi, sobre a utilização da hidrovia que dá acesso até o porto de Paita, lá no Peru. Eu sempre ouvi dizer que o acesso pelo Canal do Panamá era mais barato, mas que agora, com a pandemia, ficou caríssimo o frete. E que o que inviabilizava um pouco a utilização da hidrovia do Amazonas, esse eixo Manaus, Paita-Manaus, era justamente o preço. Vocês estão utilizando em Rondônia, o senhor desenhou, colocou um mapa ali com a utilização já do Porto de Paita, já é um uso direto daquele corredor de escoamento? Não, hoje eu não tenho esse conhecimento, porque eu não tenho essa exportação, mas não é usado. Aí tem usado muito a hidrovia do Madeira, que liga Porto Velho a Itacoatiara ou os portos lá do Pará. Então, eu não tenho essa... É um desenho que a gente tem, eu coloquei como logística, que dá para ser utilizado, e nós temos hoje também para o Pacífico, daqui no Pacífico, dá 1.800 quilômetros, nós estamos lá em Ilo, Matarani, nós temos esses portos do Pacífico abertos também. Então, assim, aquele desenho lá era um desenho que dá para ser feito em alguns momentos do ano, porque quando a gente, na época da exportação do soja, a gente exporta sempre na época da chuva, na época do rio cheio. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade de exportação da nossa matéria-prima de Rondônia pela saída pela hidrovia do Madeira. Essa outra hidrovia ela é muito pouco utilizada em função de produtos ainda que não chegam do Peru para o Brasil. Ainda não tem um volume de produtos. Tem muita gente estudando para trazer adubo, calcário de lá do Peru para trazer para cá. Mas eu não tenho essa informação. Se já existe o corredor, está oficializado, mas o volume de carga eu não tenho essa informação, não. Não sei se o Jaime tem por Manaus alguma coisa, mas aqui em Rondônia não tem esse volume, cara. Na verdade, a ministra foi muito perspicaz. Eu também tive a mesma curiosidade. Quando você apresentou o mapa, aquela figura, você mostra uma via que seria subindo o Rio Amazonas, depois o Maranhão, até chegar a Paita, né? Que são uns 2.000 quilômetros fluviais, eu acho, de Manaus, a partir de Manaus. Porque de Manaus até Iquitos são 1.000 quilômetros fluviais, e até lá são mais 1.000 quilômetros. Mas eu não tenho conhecimento. Eu sei que algumas pessoas estavam fazendo transporte de balsa, mas eu acho que efetivamente não está funcionando essa via de escoamento. Modal. Esse modal não está funcionando. Bem, mas então prosseguimos. Ministra, já está satisfeita? Sim, e eu fazia só um comentário, só para contribuir um pouco. A última reunião que eu estive sobre a macro, estava o superintendente da Sulforama e da Sudan,
eles enfatizaram muito que o nome mudou de AMACO para Zona de Desenvolvimento Sustentável. Eles pediram muito que não utilizássemos mais o termo AMACRO, porque parece que caiu mal na imprensa, negativaram o nome de tal forma que agora eles preferem chamar de ZDS, Zona de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, ministra. Senhores, amigos, continua franqueada a palavra para quem quiser fazer pergunta. Temos mais 5 minutos. Bem, se não há mais palavras, então nós encerramos agora. E eu gostaria de dar 1 minuto para cada palestrante para seus comentários finais e também para se despedir. Vou começar na ordem de apresentação. Doutor Jaime, com o senhor, por favor. Bom, eu acho que a maior parte dos comentários já foram feitos nesse processo e eu desejo a todos sorte. Acho que esse vai ser um ano que sempre haverá espaços para sucesso, né? Queria desfazer um pouco da impressão de que eu fui extraordinariamente pessimista aqui. Sempre há espaço para sucesso, histórias de sucesso dentro de setores e dentro da competição entre as organizações. Apenas acho que o vento esse ano não está soprando a favor, vamos dizer assim, mas é possível vencer mesmo um vento contrário ou uma calmaria, como eu acredito que vai ser o ano que vem. Vai ser um ano assim meio que de calmaria, mas se tivesse de fazer essa analogia aqui eólica, vamos dizer assim. São só esses comentários. Agradecer e dar um abraço em todos. Muito obrigado, doutor Jaime. Doutora Jonete, 1 minuto para seus comentários finais e para se despedir. Eu também não gosto de terminar no pessimismo, né? Nós temos as dificuldades, nós estamos com um processo de aprendizado como nunca tivemos, né? Foi talvez a maior lição que esta pandemia está deixando para todo o continente, é exatamente isso. Todos fomos afetados de forma bastante similar, mas isto, no final, o que vai sobrar é o grande aprendizado, o quanto a colaboração foi importante, o quanto todos nós aprendemos a ter um olhar para o outro, o quanto nós trouxemos a humanização para dentro de tudo que estávamos vivendo. Então, por pior que aconteceu nesses 2 últimos anos, eu creio que no ano de 2022, as experiências adquiridas, o quanto crescemos como pessoas, como ser humano, será soberano sobre todas as coisas, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês, um aprendizado, parabéns, Belisário, você conduz muito bem, e nós tivemos vários professores aqui hoje, copiei e fotografei, mas o Benchmore, eu queria aquela apresentação dele, se ele puder compartilhar conosco, será uma alegria, e eu sou uma ótima comunicadora, tudo que eu aprendo, eu compartilho com muitos, então muitas pessoas terão a oportunidade de aprenderem também, obrigada. Passarei sim ao Belisário e fica de repassar a todos que desejarem. Obrigado. Obrigado, doutor Jaime. Obrigado, doutora Jonete. Adélio, 1 minuto para seus comentários finais e para se despedir. Tudo bem? Como é que vai? Bem. Prazer, Sebastião Campos. Emílio Stiran estava lá, tá, pois é. Mas eu não consegui ligar o nome da pessoa. Tomara que ele não fala nenhuma bobagem, né? Restaurante, daqui a pouco. Já tá bom. Obrigado, Belisário. Jaime, eu acho assim, a tua colocação, eu achei perfeita para que a gente faça a reflexão. Eu vejo assim, em nenhum momento eu interpretei como empresário a tua apresentação como pessimista, não. Eu acho que assim você foi mais realista possível e eu concordo plenamente com você que o que você está colocando ali, eu não quero nem ouvir falar daquilo, mas infelizmente eu vou conviver com isso, entendeu? Quando você coloca de taxa de juros, quando coloca inflação, eu não tenho dúvida que nós já estamos nesse processo. Hoje, você sabe que nós temos várias atividades aqui em Rondônia. Quando eu falo que ano passado eu vendi um caminhão por R$400 mil e hoje eu vendo por 900 mil,
Quer dizer, um ano depois, eu tive praticamente até dois aumentos por mês de produto. Tem produto nosso que aumenta semanalmente. E não é que tem consumo no Brasil. Você sabe que não é o consumo, não tem esse excedente. Muitas vezes é precaução de fábrica, é por falta de matéria-prima da fábrica para fazer aquele produto. Nós estamos entregando caminhão aqui que não tem pneu. Aí eu digo assim, onde está esse consumo de pneu que cresceu no mundo? Não houve isso. Então, houve assim, um desmonte da economia no mundo todo, que agora tem que reconquistar, remontar toda essa indústria, tanto de medicamento, como se tem medicamento, você não encontra medicamento. O que houve? Você não encontra um automóvel, você não encontra um caminhão, você não encontra... Então, assim, o mundo meio que desmontou economicamente e nós precisamos deixar do nosso radar. O pessoal me perguntou outro dia, Belisário, vai baixar o preço da carne? Não vai, porque nós estamos comendo carne em dólar, nós estamos comendo soja em dólar. Então, nós precisamos se adaptar, que essa economia nossa ela não vai voltar a patamares que não seja mais em dólar. Então, a preocupação que eu tenho como empresário, essa falta de previsibilidade e essa globalização dos commodities que está, e a gente, no Brasil, não conseguir mais comprar esse produto, porque nós vamos virar um fornecedor de bolsa de Nova York, um fornecedor de bolsa da Europa, e um brasileiro que não tem uma renda em reais que não consegue mais comprar. Então, assim, eu vejo que a tua colocação, nenhum de nós aqui possa esquecer aquilo não, tá, gente? Eu vejo assim como muito positiva, porque ela faz parte do nosso dia já hoje, não é mais do futuro, não. Todo dia nós temos essa demonstração de insegurança na área tributária, na área fiscal. De sexta-feira, o governo aumentou o IOF, para segunda-feira está valendo. Quer dizer, como é que você faz uma previsibilidade de investimento, já um financiamento, que na sexta-feira sai uma lei que na segunda está valendo? Uma medida provisória que sai de noite e de manhã, às 6 horas da manhã, quando você vai para a tua empresa, já está valendo a medida provisória. Então, assim, isso me preocupa muito, e eu não sou pessimista, não, estou dizendo assim, que nós precisamos reverter esse cenário com a parte política, a parte econômica, conversando mais, que não estamos fazendo hoje. Eu acho que esse nível de bate-bola hoje, ele faz com que cada um multiplique isso que nós estamos falando aqui, que nem a doutora Janete falou. Precisa multiplicar as coisas boas e a preocupação do empresário. Isso precisa ser multiplicado para que a gente chegue num consenso e tenha um Brasil melhor. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Belisário. Muito obrigado, Adélio. Bem, eu passo a palavra agora para o doutor Sebastião Campos. Doutor Sebastião, você quer fazer algum comentário final, se despedir? Muito bem, perdão por ter feito essa live hoje aqui no restaurante, mas eu não podia faltar. Eu queria agradecer o convite do presidente Alexandre Zucatelli, a você, Belisário, a todos os meus colegas do Conselho Diretor da Associação Panamazônia, dizer que, para mim, foi uma grande aprendizado poder estar com todos vocês, a experiência que vocês têm, e a gente a cada dia aprende mais. Eu pedi a Deus que essa pandemia realmente nos deixe trabalhar no ano de 2022, que é o que fará com que nós possamos realmente transformar o Brasil. Um grande abraço a todos e muita saúde, que Deus os abençoe. Doutor Sebastião, muito obrigado. Olha, amanhã eu vou ligar para o senhor para saber como foi em Brasília, hein? Tudo bem. Me deu a informação. Aguarde seu telefonema. Um grande abraço. Obrigado, Belisário. Um abraço. Munir, a palavra está com você, Munir. Ok, Belisário, só agradecer mais uma vez aí o convite honroso para participar de um debate de altíssimo nível, parabenizar mais uma vez aí a todos os colegas que participaram do debate, a doutora Janete, todos. E cumprimentar também o Jonathan, que mediou o nosso debate aqui, sempre com muita competência, e parabenizar você, Belisário Arce, ao presidente Alexandre, pelo trabalho de extrema competência que a Associação Panamazônia vem realizando. Uma verdadeira trincheira em defesa do desenvolvimento da nossa região, se posicionando com muita clareza, né, e fazendo, muitas vezes, compreender até mesmo brasileiros de outras regiões que têm dificuldade de compreender a nossa dinâmica própria da nossa querida Amazônia. Então, parabéns à associação, a todos, um grande abraço e vamos seguir confiantes, lógico, com o pé no chão, né, com essas precauções que todos aqui
já colocamos, mas confiantes no futuro grandioso desse querido Brasil e da Amazônia. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Munir. Bem, Jonathan, você finaliza, Jonathan, com os seus comentários finais, por favor. Eu posso finalizar, mas eu não vou ser muito otimista, não. Mas eu queria deixar uma reflexão para todos aqui presentes. Eu creio que a grande maioria de todos nós já participava de gestão em 1989. E se alguém, em 1989, falasse para mim que no dia 1/1 de 90 eu acordaria com R$50 na minha conta e que todo o dinheiro que eu tinha na minha conta acumulado de uma vida de trabalho, de dedicação, estaria bloqueado, eu ia dizer que o cidadão era um louco, um maluco e que ele tinha que ir para uma instituição que trata de pessoas desse nível. Então, o que eu queria dizer é que o mundo como um todo existe um alto nível de incerteza. O Brasil é acrescido da incerteza regulatória, incerteza política e demais incertezas. Porém, eu queria lembrar que um recente país latino-americano, onde houve uma mudança de poder, o novo presidente ameaçou voltar atrás nas concessões, privatizações realizadas pelos governos anteriores. Então, eu só gostaria de lembrar a todos os associados que, quando eu falo em incerteza política, em incerteza regulatória, ele contém, dentro deste cenário, uma incerteza muito grande para o ano de 2023. Então, eu estou preocupado, sim, estou bastante preocupado, porque no Brasil a gente aprende algumas coisas. E uma das coisas que a gente aprende no Brasil é que não somente o futuro é incerto, mas até o passado é incerto. No mais, agradecer a todos. Belisário, muito obrigado e sucesso a todos nós. Parabéns pelo evento. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos os palestrantes. Obrigado a todos que participaram. Boa noite a todos. E vamos, bem, com realidade, mas torcer pelo melhor. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer enorme. Boa noite a todos. Igualmente. E para